Sumário, gostaria de vos dar uma referência prévia sobre o que motivou que convidássemos a Comunicação Social para uma conferência de imprensa para apresentar o Programa Municipal de Estabilização Económica e Social. Referência social para os jornalistas que trabalham na Comunicação Social de Coimbra e por aí é disseminado uma nota de justificação e de informação, porque tivemos de delongar 30 minutos neste nosso encontro. A razão é que estamos a chegar de um trabalho feito no âmbito da descentralização para tratar da temática específica da ação social e durou mais um bocadinho de tempo, mas foi tempo útil, porque permite dar-vos a informação e a justificação, porque mais meia hora de longa tem a ver com isso, não é com feedback, é com o que foi tratado na reunião. Chegámos a acordo com o Governo sobre a área da ação social que é descentralizada nos municípios. Mas como esse não é o foco importante, embora seja um foco complementar, é um capítulo importante do nosso trabalho que vamos apresentar. Como todos temos a percepção, existe uma vida condicionada por diversos fatores exógenos cujo tempo de duração não sabemos, ninguém saberá determinar quanto tempo é que vai durar esta vida ou esta convivência, quanto tempo vai demorar e a que custo. Aquilo que a Câmara Municipal entende é que, sem descurar de modo algum, sem desfocar as atenções primordiais sobre a saúde pública, no âmbito dos efeitos malévolos da pandemia Covid-19, nós queremos contribuir para que distanciamento social, entre aspas, que é a expressão que eu não uso, distanciamento físico, sim, por autossegurança, desde logo, autoproteção, é importante que haja um contributo de todos para, em especial das instituições, das entidades públicas, em especial do Estado, para evitar ou restringir ou resolver antes que haja deslaçamento social. Problemas de saúde são conhecidos, a saúde pública, todas estas obrigações, as regras de segurança primárias que têm vindo a ser divulgadas. Nós acompanhamos desde o primeiro dia, desde o dia 11 de março, em concreto, aquilo que são as recomendações da Direção-Geral da Saúde, e somos, em Coimbra, daqueles que entende que a Direção-Geral da Saúde tem feito um trabalho notável, com dificuldades, como todos nós, com coisas novas que todos os dias nos surgem na curva da estrada, mas o que importa é que os responsáveis da Direção-Geral da Saúde saibam que nós estamos com eles e com elas. Para contribuir para resolver ou evitar o deslaçamento social, que é o dia seguinte, ou o dia ao mesmo tempo que pode ocorrer, preparou-se um trabalho que vai ser também apreciado na reunião da Câmara na próxima segunda-feira e que visa evidenciar o que é que entendemos que é o Programa Municipal de Estabilização Social, Estabilização Económica e Social. As siglas depois valem o que valem. O que importa é as medidas que são tomadas. Porque isto nós queremos que fique para além do discurso político, que precisamos e interessa-nos que fique de forma duradoura na consciência de cada cidadão, de cada responsável político, público ou privado, mas de cada cidadão, que nós somos daqueles que não perdemos a esperança. E, resistindo ao facilitismo, adotámos uma metodologia de trabalho muito exata, muito concentrada, muito partilhada em termos de recolha de contributos de todos, para que em Coimbra, e se possível noutras terras, possa ser adotado como uma ideia
do que entendemos dever ser feito a partir da data em que começamos a percepcionar que o que todos nós queríamos é que estivesse vencido o pico de crise, não está, como muitos de nós antevíamos, e vai ter de ser continuado o trabalho de perseverança e de solidariedade no terreno, no concreto, para que as coisas melhorem. Daí a importância de termos concluído hoje as negociações com o Governo, isto a nível da Associação Nacional de Municípios Portugueses, para a intervenção, a legislação na área social, mas de outras áreas, dado que isto não é um processo não é unívoco, não é de foco único, é multifocal e passa pelo estado de prontidão, primeiro de informação para todos e depois estado de prontidão para agirmos com um sentido. Queremos mesmo contribuir para que não ocorra o deslaçamento social. E gostaríamos muito que os nossos concidadãos percepcionassem que, mesmo em dificuldades elevadas, dificuldades intensas, angústias compreensíveis, medos irreprimíveis, nós confiamos e queremos contribuir para recriar a esperança. Vamos mesmo conseguir chegar ao dia em que se considera dar aquele abraço. Para lá chegar, é necessário que a alimentação nas escolas não falte, que os computadores da operação ao mar não falhem, que a internet funcione em banda larga e depois mais umas quantas coisas importantes que vão ser anunciadas. Eu vou pedir, para me poupar um bocadito, à vereadora Regina Vento, que coordenou a síntese do que vai ser apresentado, que partilhe connosco os aspectos essenciais desta operação, que é vencer a pandemia, vencer a pandemia de uma forma construtiva, útil, válida e solidária. Senhora Vereadora. Boa tarde a todos. Como o Sr. Presidente já disse, esta pandemia na qual todos fomos apanhados obrigou-nos a repensar toda a nossa ação e toda a nossa estratégia que tínhamos definido e que estava naturalmente plasmada nas grandes opções do plano e no orçamento que temos aprovado para este ano. Nesse contexto, numa primeira fase, foi necessário atacar o problema de emergência de saúde pública. Portanto, e foi isso que a autarquia fez, direcionando as suas medidas numa primeira fase para os trabalhadores, para a proteção dos trabalhadores, para a proteção das famílias, das empresas, das associações. Lembrar-se-ão das 22 medidas que vos foram apresentadas aqui no dia 1 de abril. Portanto, essa foi a primeira fase da nossa intervenção. Nesta fase em que estamos, pese embora o problema de saúde pública se manter, estamos já numa fase de estabilização, nomeadamente da estabilização económica e social, que é naturalmente absolutamente importante para a retoma da vida social, da vida económica, nomeadamente no nosso município. E é nesse contexto e no contexto da resolução do Conselho de Ministros número 41/2020 que aprovou o Programa de Estabilização Económica e Social e que motivou também um orçamento suplementar já aprovado, que vos apresentamos este Programa de Estabilização Económica e Social, que pretende, no fundo, alavancar todo o investimento municipal e redirecionar a atividade neste segundo semestre de 2020 para novas atividades que vão buscar financiamento a diplomas que alguns ainda não estão aprovados, mas que esperemos que sejam, entretanto, aprovados na sequência desta resolução que referi do Conselho de Ministros. Só para vos dar nota do... Ora, isto devia ir para a frente. Só para vos dar nota do impacto financeiro desta pandemia neste primeiro trimestre, neste primeiro semestre do ano, o município, considerando também Semetugue e Águas de Coimbra, teve um impacto orçamental na ordem dos 2,6 milhões de euros, pela via, por um lado, do acréscimo da despesa
e, por outro lado, decorrente dos incentivos dessas medidas extraordinárias que o município implementou e da redução de receita. Portanto, é neste contexto que neste momento nos encontramos. O Programa de Estabilização Económica e Social do município pretende atuar numa série de vertentes, alavancando o investimento municipal e, no fundo, injetando dinamismo na atividade económica local. E temos várias frentes de trabalho. Na área da educação, uma das medidas aprovadas pela resolução do Conselho de Ministros é a questão da remoção do amianto nas escolas básicas e nos jardins de infância. Aqui no município, essa intervenção que vai injetar dinheiro na economia local pelas empreitadas que vamos ter que desenvolver para remover e resolver esta questão antiga, é na ordem de 1,6 milhões de euros. Depois, no ordenamento do território, há uma outra medida também já antiga e também já é um sonho antigo de muitos municípios, que é a questão do sistema de informação cadastral, nomeadamente do sistema de informação do cadastro rural, em que alguns municípios do interior fizeram já algum trabalho, estiveram em projetos piloto e vamos também avançar com uma candidatura. Esta sim já abriu na semana passada, na sexta-feira, portanto já estamos a preparar esta candidatura para submeter a questão da informação cadastral. Depois, na área da proteção civil, iremos avançar com o sistema de videovigilância, nomeadamente aqui na Baixa da cidade, uma vez que a questão da segurança também foi um problema que veio ao de cima com a pandemia, dada a redução da atividade, dada a redução da circulação de pessoas na via pública. Vamos avançar também com este sistema de videovigilância e, em simultâneo, dotar a Proteção Civil de todo um sistema de monitorização da cidade naquela lógica das Smart Cities, mas das Smart Cities importando valor às pessoas e tornando as cidades mais friendly para as pessoas. Portanto, vamos investir também nessa área. Na área da cultura, temos aqui duas frentes: a recuperação dos bens culturais no Jardim da Sereia e a programação cultural do município. Estamos já a aguardar com ansiedade também a publicação de um aviso para fomentar, com entusiasmo, para fomentar a programação cultural, nomeadamente em rede. Sabemos que a cultura foi uma das áreas mais afetadas também por esta pandemia. O município tem sido pioneiro em programar cultura de forma diferente no contexto de uma pandemia e penso que com bastante sucesso, e acho que seremos exemplo para outros. Depois, na área... Isto é muito sensível. Saúde. Na área da saúde, temos que prever no nosso orçamento municipal a possível ocorrência de uma segunda vaga. Todos os especialistas de epidemiologia falam nisto. Claro que há aqui um grau de incerteza grande, mas temos que contar com isto. Possivelmente as máscaras já passaram a fazer parte dos nossos bens de estoque. Portanto, tal como os lápis e as canetas, agora também requisitamos máscaras, e isso se calhar veio para ficar e temos que ter isto previsto. Vamos avançar também na área da saúde com a requalificação da extensão de saúde de Taveiro, uma vez que é fundamental que os equipamentos de saúde, os equipamentos prestadores de cuidados de saúde estejam também preparados para funcionar dentro desta nova normalidade de uma pandemia, ou seja, com circuitos específicos, com zonas adequadas de espera das pessoas, que, enfim, não temos visto claramente as unidades de saúde e hospitalares e de cuidados primários não estão preparadas para isto. Vamos avançar com esse projeto. Na área da ação social, vamos reforçar o Fundo Municipal de Emergência Social, naturalmente que é uma área premente e ainda estamos só no início. Portanto,
Claramente os problemas sociais vão-se agudizar e estão-se a agudizar com esta pandemia, portanto nós estaremos naturalmente atentos a este reforço que vai ser permanente na ação social. Depois, na área do PEDU, já fazia parte das 22 medidas, na altura aprovadas por despacho do Sr. Presidente, o incremento das empreitadas, e isso penso que tem sido visível na cidade. O nosso objetivo é avançar com o PEDU fase 2 com operações prioritárias, injetando mais uma vez dinheiro na economia e avançando com operações prioritárias. Por outro lado, queremos também avançar com a instalação do espaço empresa, que já anunciámos em tempo, mas entretanto as coisas pararam todas também ao nível dos institutos do Estado e com o alargamento do coworking. Estamos a ter nova procura de coworking porque também há teletrabalho que neste momento se faz em espaços de cowork. Portanto, vamos alargar o nosso espaço cowork do Pátio da Inquisição. Relativamente aos SMTUC, os SMTUC têm sido, dos serviços da Câmara, os mais afetados em termos de receita por esta pandemia. Temos uma quebra de receita na ordem de 1,4 milhões de euros. Portanto, será necessário reforçar o subsídio à exploração dos SMTUC, recorrendo nomeadamente a um programa do Estado, que é o PARTE, uma vez que saiu também um despacho em que irá haver compensações da perda de receita dos transportes públicos. Por outro lado, também consta da resolução do Conselho de Ministros a questão da eficiência energética, portanto, iremos também aproveitar, uma vez que temos aqui já há algum tempo na calha alguns projetos que não conseguiram avançar por falta de financiamento, portanto, iremos tentar também recorrer ao Fundo Ambiental, conforme está previsto na resolução do Conselho de Ministros, para conseguir financiamento para atuar na requalificação, na perspectiva da eficiência energética, na requalificação de algumas instalações municipais e, mais uma vez, injetando dinheiro na economia com um novo lançamento de empreitadas. Em termos de teletrabalho, o Governo definiu nessa resolução também uma meta de ter 25% dos trabalhadores do Estado em teletrabalho e, neste sentido, será possível ir buscar algum financiamento para equipamentos informáticos e redes de banda larga para suportar também o teletrabalho dos trabalhadores municipais, que também é um regime de trabalho a que recorremos fortemente nesta fase de pandemia, nomeadamente na altura do estado de emergência. Por último, apostar na estratégia local de habitação que está a ser desenvolvida e, no âmbito desta estratégia local de habitação, desenvolver um programa municipal de reconversão do alojamento local. Coimbra tem, o Conselho tem cerca de 300, tem mais de 300 alojamentos locais com o perfil de apartamento que, com base neste programa, poderão ser reconvertidos, temporariamente ou não, em arrendamento, para arrendamento a rendas acessíveis. Desta forma conseguimos, no fundo, matar dois coelhos de uma cajadada, ou seja, impedir falências em massa de alojamentos locais que abriram na cidade numa época em que o turismo estava em alta. Portanto, evitar que esses alojamentos locais desapareçam e que muito contribuíram para a requalificação do centro da cidade, de edifícios, muitos deles que estavam abandonados, e converter esse alojamento em arrendamento para rendas acessíveis, portanto, possibilitando assim, disponibilizando assim casas, habitações no centro da cidade e fazendo com que as pessoas regressem à habitação no centro da cidade. Há outras medidas de incentivo à economia local e mais de gestão financeira. São medidas não tão imediatas de curto prazo como agora referi, mas mais de longo prazo e mais estruturais, nomeadamente o Regulamento de Concessão de Isenções de Impostos Municipais. Este projeto de regulamento
já foi aprovado em reunião de Câmara e está agora em discussão pública. Isto vai trazer, não para já, mas para 2021, isenções de impostos municipais, do IMI e do IMT, da própria, para várias entidades, não só para particulares, mas também para entidades, para associações. Por outro lado, o FAM, houve a possibilidade este ano de não se pagar a cota do FAM, à qual o município aderiu de imediato, e desta forma libertamos a cota do FAM para intervenções neste âmbito do Programa Municipal de Estabilização Económica e Social, e por outro lado também recorrendo ao empréstimo da linha BEI, que também já foi aprovado na Câmara Municipal, libertamos também dotação para este Programa Municipal de Estabilização Económica e Social. Portanto, estas medidas são medidas mais estruturais, não tão de curto prazo, conforme referi. Portanto, em termos de síntese final, o resumo global deste Programa Municipal de Estabilização Económica e Social, nestas diferentes áreas que referi, totaliza um investimento global de cerca de 16 milhões de euros, um bocadinho superior a cerca de 16 milhões de euros, que nos vai, no fundo, vai redirecionar toda a atividade da Câmara neste último semestre e vai naturalmente também conformar a preparação do orçamento para 2021, espero eu, que já não numa fase de estabilização, como tentamos estar agora, mas já numa fase de retoma, se não formos surpreendidos pela pandemia, por um surto ainda maior da pandemia, que nos obrigue a confinamento, como aconteceu no estado de emergência, e as coisas poderão ser mais difíceis para todos. Sr. Presidente, basicamente, penso que era isto que tínhamos para apresentar. Pois bem. Para procurar responder a questões, a dúvidas, a perguntas que nos queiram fazer, não sem antes agradecer a todos terem alterado este reajustamento do nosso encontro. É bom vermos aqui. Esta questão da educação, é possível dizer-nos quais são as escolas e os jardins que vão sofrer esta alteração, ou se são muitos, são poucos? A operação decorre no âmbito de negociações e de um contrato, de um acordo celebrado entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Governo, incluindo os gestores dos programas operacionais. E o que está contratado é a intervenção em todas as escolas públicas, jardins de infância, escolas básicas e escolas secundárias, em todas, pelo que alguns ajustamentos legais no âmbito da descentralização têm de ser ajustados, no caso das escolas que são propriedade do Estado Central, mas isso está regulado já por o contrato que outorgamos, o protocolo, aqui há cerca de 15 dias ou 3 semanas. Todas as escolas, jardins de infância, escolas básicas e escolas secundárias que tenham fibrocimento vão ser intervencionadas. E o desafio para os nossos serviços e para nós próprios é que isso seja concretizado no máximo até daqui a um ano. As fontes de financiamento são dos programas do Programa Operacional, do Portugal 2020. O financiamento é 100% da despesa efetiva. E com esta decisão nós quebramos um enguiço que andava há cerca de 30 anos entre o medo do amianto ou do fibrocimento e de alguns mal-entendidos. Todas vão ser intervencionadas. As que tiverem fibrocimento, mesmo que não tenham amianto, que é uma questão científica avançada, são intervencionadas. Na dúvida, remove-se o fibrocimento e avança-se com a operação. Nós estamos sempre de olho nelas. À partida temos inventariadas 8, mas há 2 que foram sujeitas, foi determinada uma nova vistoria para verificação, porque há coisas que são parecidas, mas não são a mesma coisa. Mesmo o fibrocimento pode ter amianto ou não.
E, portanto, é mesmo, em concreto, é uma a uma as equipas técnicas no terreno para se intervir e será entre 8 e 10. Sendo que, no caso de Coimbra, no nosso caso, a intervenção, uma obra importantíssima, que é a requalificação do Liceu José Falcão, é tratado à parte. Está a ser objeto de um planeamento, de uma organização, de uma inventariação e de um projeto à parte que não está incluído neste pacote. Como temos dito, é mesmo isso. No caso das instalações do Liceu José Falcão, desculpem se no Liceu, mas acho que é uma palavra engraçada e, portanto, é interessante, mais simbólica. A intervenção faz sentido tudo de fio a pavio. Não há, enquanto há outras escolas em que há um alpendre, porque na realidade há sítios que foi um alpendre ou um coberto de um corredor exterior que foi usado fibrocimento, noutras foi todo o telhado, noutras foi todo o telhado, toda a cobertura, noutras pode ter sido o campo de jogos ou o ginásio esportivo. Enfim, há situações que são muito diversas. Aquilo que decidimos foi, uma a uma, e uma tem nome, tem sítio, tem projeto, tem responsável, tem uma equipa de vistoria que tem de dar contas, para que se acabe com esta saga do amianto. Ou seja, há coisas que, mesmo nas tensões máximas, nos estimulam a acelerar a resolução de problemas. E, portanto, esse foi um dos que foi assumido. O Ministério da Educação compreendeu essa necessidade, o Governo compreendeu essa necessidade. Condição, o financiamento é 100% de fundos europeus, que é para se fazer mesmo. A partir daqui mais ninguém terá. Daqui a um ano espero que mais ninguém tenha qualquer razão de queixa por alegadamente haver amianto na escola onde andam os seus filhos ou onde ele próprio anda a estudar. Este é um objetivo radical. Sr. Presidente, em relação à proteção civil, o sistema de videovigilância, no passado foram criadas algumas dificuldades em relação à proteção de dados, saber se isso já está resolvido e também saber onde é que vai ficar a sala de comando, se será numa polícia, se Eu vou procurar responder, mas há aqui coisas que são segredo. Não é segredo que eu respeito as atribuições próprias de cada entidade, de cada instituição, e cada uma tem deveres e obrigações específicas e que eu respeito em absoluto. Mesmo que saiba, reservo-me de não disseminar. Não é por nada, é por uma razão de segurança. A videovigilância tem um quadro legal muito especial. Aquilo que concluímos depois de várias abordagens, estudos e opiniões, é necessário renovar as máquinas de videovigilância. E face à evolução da cidade ou aos hábitos da cidade, é recomendável a relocalização de alguns desses dispositivos, usando tecnologias que hoje são simples, estão quase acessíveis a todos, mas que há 25 anos não estavam. Eram quase matéria de segredo de Estado. Depois há a proteção de dados, tem de ser respeitada e tudo isso. Aquilo que se encontra a decorrer tem os seguintes parâmetros. Recorrermos no mercado às melhores tecnologias disponíveis, garantir a fiabilidade dos dados recolhidos e o controle e o armazenamento, para evitar mal-entendidos. Isso está convencionado que a entrega à Polícia de Segurança Pública, que hoje terá um armário, alguns aqui na vizinhança. O sítio indicado tem de ser suficientemente seguro e operativo. E, portanto, indicativamente, digo eu, que não sou especialista da coisa, que talvez na Avenida Elísio de Moura não fique mal. Mas isto é uma ideia. O que queremos é garantir que, obviamente, os dados recolhidos são usados exclusivamente para a missão de vigilância. Isto é, cada cidadão, onde vir o sinal que o sítio está sujeito à vigilância, ela está mesmo e será usada pelas autoridades para aquilo que a lei determinar ou possibilitar ou a realidade torna necessário, com salvaguarda total deste princípio.
não haverá nenhum funcionário ou autarca, funcionário municipal ou autarca, envolvido na operação, a não ser a conferência da fatura de eletricidade e, eventualmente, do acesso à internet, das materiais, aquelas coisas, enfim, de intendência. É exatamente confiado à Polícia de Segurança Pública, que merece isso. E falo há muito melhor do que se houvesse intermediação de agentes de outras entidades, incluindo da Câmara. Não é a nossa especialidade, a cibersegurança. Temos um gabinete que está em ligação com essas entidades e, portanto, é esse o caminho que vamos fazer. E não queremos também mostrar a videovigilância como um ato de intimidação dos cidadãos. Queremos fazer isso com uma mensagem de confiança. As pessoas podem circular na rua, de dia ou de noite, e ter a confiança de que, em caso de risco, há gente, há pessoas, há equipas prontas para ajudar a intervir e corrigir. Em relação ao Fundo de Emergência Social, é um reforço de 170 mil euros em relação já do Estado previsto, ou é no total vai ter... Há um reforço, está agendado para a reunião da Câmara de segunda-feira, com uma interação muito de proximidade e que está sistematicamente em regime de aperfeiçoamento com as comissões sociais de freguesia. Temos-nos apoiado nesse trabalho de articulação com as PSS e outras entidades locais, com acompanhamento técnico de monitorização e auxílio dos nossos técnicos da área da ação social. A capacidade de resposta foi muito positiva, porque há primeiro estalar de dedos, logo a seguir, a 11 de março, eu sublinho muito essa data porque ela é marcante. Houve uma série de instituições particulares de solidariedade social que avançaram, houve comissões sociais de freguesia que autonomamente avançaram e arriscaram, obviamente que com a ajuda financeira da Câmara Municipal e com a confiança da Câmara Municipal, e é assim que está a trabalhar. Apuradas as contas e estabelecida uma mediana do que aconteceu, a nossa estimativa para o trimestre, se observarmos, ou se quiserem um ponto de vista, nós estamos já a fazer uma navegação até outubro. Em outubro, teremos naturalmente utilidade e necessidade de reavaliar tudo o que venha a acontecer. Portanto, estamos a avançar já com o reforço da dotação na expectativa até outubro, sem excluir a hipótese, se for necessário, e se for necessário, seja para comprar alimentos ou bens alimentares ou outro tipo de intervenções da Câmara Municipal, estamos aqui para isso. E é reforço. Apartamentos ou edifícios? Apartamentos. Exato. Existem mais alojamentos locais na cidade, mas para este programa o adequado será os que têm perfil de apartamentos e não de quartos, não é? No fundo é frações autónomas. É evidente que abrange todo o ordenamento local disponível e passível de ser coletivo do município, não apenas da cidade. Do município. Estamos a falar do município. No município. Sim. É. Relativamente à proteção civil, temos aqui, se não me engano, um investimento de 150 mil euros para o sistema de vigilância e 860 mil para a sala de comando. Tem uma coisa a ver com outra. Para a sala de comando. Sala de comando, agora aqui. Sim, mas o nome é indicativo. O que é que nós estamos a preparar? A preparar isto é a instalar. Há uma série de sistemas de informação e de comunicação que estão um bocadinho precisados de interoperabilidade garantida. E seja da bilhética dos transportes públicos, seja do acesso aos espaços culturais, seja do acesso aos espaços desportivos, seja da informação da meteorologia, veja-se bem,
ou do boletim diário sobre a pandemia emitido pela Direção-Geral da Saúde, nós estamos a criar um sítio onde todas estas fontes de informação se concentram e depois há uns algoritmos de racionalização para a operação. E seja por via dos fogos ou por via das cheias, ou portanto, da experiência à vida. Nós temos neste mandato uma coisa, neste nosso mandato, uma experiência ímpar. É que tivemos fogos, houve fogos, temos de enfrentar cheias, furacões, pandemia. Eu espero que fique por aqui. Mas se é mais alguma, nós não somos aqueles que fogem do nosso local de trabalho com medo para casa. Cá estaremos. Mas é evidente que houve uma série de ensinamentos que recolhemos da vida vivida e do que pode ser melhorado para aumentar a eficácia da capacidade de resposta do serviço público. E a sala de comando foi o nome mais ajustado àquilo que se pretende. É uma sala de concentração de informação e a Proteção Civil é uma unidade orgânica transversal a todas as atividades autárquicas e de outras entidades. Como a Proteção Civil tem uma componente que é, entre aspas, paramilitar e tem intervenção e conjuga-se informação de várias entidades, foi designada a sala de comando por uma razão estética ou então uma razão operacional. É o ponto focal. Não é? É o ponto focal, está aqui usado uma palavra, é mais essa. Mas a ideia é essa, em tempo útil, em tempo rápido, recolher informação, tratá-la e dessa operação tem de decorrer diretivas operacionais da ação do terreno, em concreto, sem grande perda de tempo. Veja-se, por exemplo, Durante a pandemia, algumas freguesias queixaram-se que a rede de banda larga não era suficiente para está prevista alguma ação. eu, morador do Picote de Coimbra, no Picote dos Barbados, do mesmo mal me queixo. O serviço de comunicações em fibra é uma responsabilidade das operadoras, cujo nome não interessa aqui referir, todos nós sabemos, e é o controle, a vigilância e a supervisão da prestação de serviço público de comunicações, que é o caso, cumpre à ANACOM. Há queixas várias entradas na ANACOM, há operadores que têm vindo a analisar os problemas reais e têm vindo a mostrar disponibilidade e motivação para melhorar. Isso é bom. Na próxima semana haverá notícia de ações concretas nesse domínio. Temos continuado a insistir com as operadoras a dois níveis. O primeiro, a qualidade do serviço público, que é insuficiente em vários sítios. Também há que dizer que não será Coimbra o sítio mais desprotegido, mas o serviço tem de corresponder, ponto. É o princípio geral. A outra componente é que, na aplicação e a pretexto desta pressão municipal, não há legitimidade para nenhum operador ou subcontratado das operadoras para chegar aos edifícios, aos prédios e usar um brebequim ou coisa equivalente, ou um prego, e espetar com fios a esmo, violando regras básicas. Não será tolerado isso. Não é aceitável que tenhamos postes de madeira que foram dos antigos Correios e Telefones de Portugal, que já foram extintos, e que estão a vergar sob o peso da fibra óptica que não serve ninguém. É por preguiça das administrações, dos operadores, e por irresponsabilidade que põem, por exemplo, alguns sítios que nós podemos ver, postos que podem cair para a via pública e prejudicar alguém, criar danos. Portanto, isso, o facto de exigirmos que as operadoras cumpram o contrato que têm com o Estado, que é supervisado pela ANACOM, não justifica nem torna aceitável a forma anárquica e até irresponsável feita em geral ao fim de semana
de cabos, de quantidades anormais de fiarada, incluindo aqui na esquina. E, portanto, vai continuar a ser emitida a mensagem, pela primeira vez agora em público, vem sendo há algum tempo, antes da Covid, a ser emitida, que não toleramos isso. É falta de respeito, aliás, é falta de gosto até, e sensibilidade, e é a tornar vulnerável a cabelagem de fibra óptica. Aí está que qualquer aprendiz de comunicações nem precisa levar o soldador, chega lá e pode usar aquilo para outros fins. E há fins diversos e alguns são perversos. E, portanto, há aqui uma mensagem que queremos emitir, que é: exigimos que cumpram os contratos de concessão do Estado, comunicações têm a ver com isso, que a entidade reguladora cumpra a sua missão e que se cumpra também a lei, porque este excesso de fiarada que se vê em algumas paredes, um pouco por todo o lado, em Coimbra e no resto do país, resultam do incumprimento de uma obrigação legal. É que o cabo de fibra óptica dá para milhões de comunicações simultâneas e é obrigação dos operadores partilharem os corredores de comunicações. Isso tem faltado. Estou deliberadamente a não querer dizer o nome de nenhuma. A mais importante, na próxima semana teremos um encontro final para dilucidar este tipo de equívocos, que são inaceitáveis, que para quem defende o serviço público são inaceitáveis. Mas tudo se vai resolver, é a minha convicção. Portanto, consigo entender, estamos perante um investimento global da ordem de 6 milhões de euros. As fontes de receita são orçamento de Estado, orçamento municipal, fundos europeus, linha meio, e há mais coisas que sejam estadas. Fundamental. Do fundamental, Não entra o orçamento de Estado e fundos pronto, é uma coisinha relevante à parte, é o reaproveitamento. A principal fonte de receita é a arte de gestão das finanças públicas municipais. Essa complementa as outras todas. Quando nós decidimos, porque não era obrigatório neste ano, excepcionalmente, pagar a cota do FAME, decidimos não a pagar para redirecionar essa dotação de capital para outras prioridades. E, portanto, há aqui essa outra componente. E as consequências para o município de não ter pago a cota de ser paga posteriormente? É paga posteriormente e não é sujeita a juros. Isso foi negociado a montante com o Governo no âmbito da Associação Nacional de Municípios. Então, nós estamos a procurar articular para fazer desta crise uma alavanca para dar o passo seguinte com cuidado, mas sem medo. Sr. Presidente, aqui na nota saúde fala na extensão do saúde de Calveiro. Quando é que está previsto terminar? Então vamos falar a verdade tenho no meu gabinete o anteprojeto de transformação do prédio da Casa da Criança em Taveiro na extensão do Centro de Saúde de Taveiro e no andar de cima uma zona operacional que estamos a criar em alguns pontos estratégicos do Conselho, que são abrigos de emergência, seja por motivo de saúde, seja por outros em que seja necessário ter instalações de acolhimento de pessoas em estado de prontidão. No âmbito do processo de descentralização, importa termos presente que não está assinado o contrato da descentralização no âmbito da saúde. Há questões que estão por resolver, como as 4L que nos querem impingir e que são inaceitáveis, elas não andam. Também não trocamos as 4L por carros ecológicos ou com eficiência energética, que foi uma promessa atribuída, mas não concretizada. Mas não podemos fazê-lo porque não podemos entregar carros velhos por conta de carros novos com eficiência energética, porque o fundamental proíbe que se entreguem carros que não tenham o certificado, autorização para circular, que não tenham conta quilómetros ou que não possam circular. Portanto, isto é uma coisa ou é outra. Então há uma série de acertos a fazer. Formalmente, a Câmara Municipal não tinha a necessidade de estar já a fazer qualquer avanço. Ficaria à espera. O que nós decidimos foi atacar nas duas frentes. É necessário que a extensão do Centro de Saúde de Taveiro entre em funcionamento o mais rapidamente possível,
enquanto as intendências das ARS e outros não atam nem desatam, nós queremos dar esse contributo para o Estado. E no caso da Casa da Criança em Taveiro, é mesmo uma ação simbólica. A área territorial que é servida por aquela extensão de centro de saúde é importantíssima, está numa zona desprotegida, como outros espaços da área da saúde em Coimbra, há espaços que estão desocupados e quase abandonados, e há espaços que estão superlotados e com excesso de pressão de ocupação. No caso de Taveiro, é que não há condições mínimas. E o recuo da extensão do Centro de Saúde de Taveiro para o Centro de Saúde de São Martinho do Bispo, para a sede-mãe, entre aspas, é um remedeio, mas não chega, não serve. É mais fácil deslocar X funcionários para junto das populações, a deslocar essas populações, que são muitas vezes mais, para o Centro de Saúde. Como estamos numa época em que há uma atenção redobrada às questões da saúde, decidimos fazer avançar enquanto a intendência e os papéis correm o seu percurso. Se ficarem prontos os papéis a tempo, excelente. Se não ficarem, assumimos a responsabilidade de anunciar e disponibilizar uma cópia da chave do Centro de Saúde, da extensão do Centro de Saúde, para ela funcionar. Agora vai ser preciso obras. O valor estimado das obras é superior a €500 mil. É conveniente haver validações da saúde, enfim, há normas técnicas que se querem cumprir, mas há também uma norma importante que é, temporalmente, isto ser feito de modo a que as pessoas possam usar, beneficiar, aceder à extensão do Centro de Saúde de Taveiro, que é uma velha promessa de vários responsáveis, incluindo políticos, nos quais eu me incluo. Não é segredo. O que eu posso dizer aqui nesta sede, eu disse, terça-feira, à 13h, em Aveiro. Portanto, os detalhes, mas o que podia dizer é isto, e disse-o, sobretudo, para justificar não ter sido pontual por meia hora. Senhoras e senhores, foi um gosto voltar a reencontrarmos-nos numa conferência de imprensa presencial e além de vos agradecer, não apenas aos jornais, mas a cada um de vós, quero expressar os votos de boa saúde. Isto vai correr bem.